Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estou aqui com Henry. Henry, né? Henry Citrino, esse é o teu nome, né? Sim. Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente por estares aqui conosco hoje, por estar tratando de algum assunto que por vezes pode ser polêmico, tabu, ou de sofrer algum certo preconceito, porque no mundo onde a gente vive, a gente é pré-julgado o tempo todo, né? E a gente é julgado e nem sempre esses julgamentos vêm de forma positiva. Às vezes vem carregado, né, de coisas negativas, né? Então, eu queria que tu desse um oi para quem está nos assistindo e mais uma vez te agradecer por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Meu nome é Henry Citrino, eu sou escritor independente, pelo nome de H. Citrino, sou escritor de ficção histórica e de ficção científica. Eu lancei um livro recentemente, o Se Eu Matasse Hitler. Uhum. Se Eu Matasse Hitler? Sim. Eu faço parte de um coletivo cultural, Aham. o Corredor 108, e eu também sou colagista. Não entendi, desculpa. Colagista. O que é colagista? É uma pessoa que faz colagens, né? É um tipo de arte visual, tem Aham. colagem digital, que é o Aham. que eu faço. Sim. Através de imagens que eu vou coletando na internet. E tem a colagem analógica, que eu acho que é como a gente chama, que é a colagem do papel mesmo. Uhum, sim. O Henry, para quem não sabe, eu acabei conhecendo ele agora, minutinhos antes da gente entrar. Ele foi por indicação da Flávia, que já esteve aqui nos nossos programas anteriores, a advogada de esteio do Corredor 108, não sei se vocês estão lembrados. Então, hoje ela veio aqui, por intermédio dela, porque a gente tem uma rede, né? Uma pessoa vai indicando outra. E quando eu conversei com a Flávia, eu disse, eu gostaria muito de conversar com uma pessoa que transistasse para que a gente fosse falar de gênero, né? Porque gênero é diferente de condição sexual, né? E gênero está ligado totalmente à nossa identidade, como a gente se enxerga no nosso interior, como a gente quer que as outras pessoas nos enxerguem. É mais ou menos isso, né? Para a gente ser mais didático possível para quem está nos assistindo hoje. E de antemão, eu quero que tu saiba que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto e sobre qualquer tema. Então, sinta-se à vontade aí por estar falando, né? De um assunto, de certa forma, não sei se seria polêmico, mas que talvez sim, né? Ou que muitas pessoas não têm esse entendimento, né? Que a minha condição sexual pode ser ou não diferente da minha identidade de gênero. Sim. Eu queria que... Quantos anos tu tens? 19. 19. Tu é de qual cidade? São Leopoldo. São Leopoldo. Então, você nasceu menina, isso? Eu tenho a concepção... Ah, sim. Isso que ela vai explicar. Porque ela é não binária. O que é o não binário? Não binário, na verdade, é um termo guarda-chuva. É um termo que engloba todo gênero que não se encaixa em homem ou mulher. Né? Gêneros que não estão dentro da binariedade. Dentro da não binariedade, eu sou agênero. Eu não tenho gênero, mas eu respondo pelos pronomes masculino e pelo pronome neutro. Que é toda aquela polêmica que alguns, de forma talvez preconceituosa, por desconhecer, dizem que não faz sentido usar a palavra todes, né? Como por exemplo, né? Sim, o interessante do pronome neutro é que as pessoas falam que mas vai contra a língua portuguesa, porque a gente não aprendeu a falar assim nem na escola. Mas é que não é a gente que serve a língua, é a língua que serve a gente. Exato. Tanto que tem muitas palavras que são características de cada região, que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente não vai conhecer. E aí tu vai invalidar aquela palavra que faz parte da cultura de uma pessoa. O pronome neutro é a mesma coisa. Ele está dentro da cultura da comunidade queer. E o que seria a comunidade queer, para quem não sabe? Também é um guarda-chuva, né? Sim, o termo queer ele foi criado a princípio para identificar pessoas que não estavam dentro do padrão social. Tudo aquilo que saía do padrão. Hoje a gente usa para a comunidade LGBTQIAPN+. Sim, que são as nossas siglas, né? Que a gente já trouxe aqui, não sei se vocês estão lembrados, a gente já trouxe aqui o Jonas, que era um trans homem. Então a gente já trouxe algumas questões, né? Porque o público transexual,
eu sempre gosto de frisar aqui que, que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Então, a cada 7 horas, uma pessoa trans é morta, né? E, infelizmente. A gente teve caso recente aqui, que a Flávia trouxe, né? Não sei se vocês se recordam, que foi até ela, uma pessoa trans que levou marteladas na saída de uma academia. Sim. Que foi muito noticiado, né, nos últimos tempos, né? Mas eu queria te conhecer um pouquinho melhor, então, também, né? Como é que tu se descobriu a tua identidade de gênero? Eu acho que as mudanças principais, assim, começaram no ensino médio, quando eu conheci pessoas que ainda se encaixavam no gênero binário, mas tinham uma expressão muito mais única, assim, uma coisa mais... Como é que eu vou explicar? Mais pessoal, assim, uma forma de expressar a personalidade de uma forma diferente. E aí eu comecei a experimentar, assim, até roupas diferentes, estilos diferentes, um pouco da androginia também. Até que, com 18, eu conheci um menino que era gênero fluido. E um dia, assim, só estralou na minha cabeça, tipo... Peraí, mas será que eu não sou que nem ele? E aí, eu, a princípio, tinha me identificado como gênero fluido. Mas foi, tipo, em torno de uma semana eu começar a ler um pouco mais sobre gênero fluido, pesquisar sobre outras pessoas dentro da não-binariedade, para eu me descobrir a gênero. A gênero, E o que seria, então, o gênero fluido? O gênero fluido é uma pessoa que ela flui entre homem, mulher, às vezes os dois juntos, às vezes separados, às vezes não necessariamente uma coisa ou outra, mas ela flui entre as identidades de gênero. E o agênero? O agênero não tem gênero. Embora eu me identifique com o pronome masculino e com o pronome neutro, e gosto de ter uma identificação mais masculina, eu ainda assim não tenho um gênero. Eu, por exemplo, não gosto de ser colocado no mesmo patamar de homem cis, sabe? Ou de até às vezes homens trans binários. Porque apesar da identificação mais com o masculino do que com o feminino, tem situações em que eu ainda penso, tipo, nossa, mas eu não me vejo aqui, nessa caixinha, nessa descrição de gênero. O que é isso, sabe? Eu sou a pessoa que eu sou. Porque tu se enxerga como uma pessoa que nós somos diferentes, né? Em vários aspectos. Não tem um Henry igual ao outro Henry, não tem um Robson igual ao outro Robson. E assim também não deixa de ser a identidade, até para tu explicar, para explicar para as outras pessoas, para tentarem, digamos, uma certa empatia. Porque uma vez eu conversei com uma professora que também ela se dizia não binária e que isso gerava, às vezes, uma inquietação por parte dela. Ela disse que ela iria preferir se ela tivesse, digamos, uma identidade mais correta, ou masculina ou feminina. E que por vezes ela estava assim, vamos supor, numa fila de um banco ou de um lugar, chamavam ela de ela que naquele momento ela estava mais para ele e vice-versa. E isso gerava também para ela, sabe, de como assim, uma disforia. Acho que é mais complicado ou não para quem transita, né, entre o fluido ou principalmente o agênero, né? Porque até tu entender, muitas pessoas talvez precisariam de terapia, não sei se tu faz, se já procurou. Como é que isso funciona para ti? Ou como é que tu se enxerga, digamos, uma pessoa que está nos escutando aqui hoje, que ela, pode ter sentido esse estralo que tu comentaste, né? Onde buscar ajuda? Será que só pelo Google? Será que conhecer outra pessoa? Outras pessoas, né? Eu faço terapia desde os 13 anos de idade. Eu acho que o acesso a cuidado da saúde mental no Brasil, hoje, ele é muito um privilégio, né? Com certeza. Mas, assim, é sempre bom a gente buscar da maneira que pode, assim. Hoje em dia, a gente tem os ambulatórios LGBTQIAPN+. Eu não sei se São Leopoldo tem, eu sei que Canoas parece que estava lançando um e Esteio já tem um. Então, os ambulatórios, eles são gratuitos, né? Eles são parte do SUS, que ainda bem a gente tem o SUS, embora ele funcione muitas vezes precariamente. Mas, assim,
as pessoas LGBTQIAPN+, ainda podem ter acesso ao ambulatório, onde tem psicólogos que vão auxiliar de forma amigável. Quem tem condição de procurar psicólogo, procura. Tem psicólogos que são especializados em diversidade de gênero, em identificação de gênero e sexualidade. O Google, às vezes, ele vai trazer informações um pouco equivocadas. Então, falar com outras pessoas que também são, às vezes é importante. Tem muitos influenciadores digitais da área que também é interessante. E, para quem é da região, tem o Corredor 108. Nós somos um coletivo de pessoas LGBTQIAPN+, de pessoas de outras minorias também. E a gente estaria, com certeza, muito, muito abertos a falar com essas pessoas. A falar, dialogar, porque isso é importante, né? Essa rede de apoio, porque é um momento de descobertas, né? De que talvez desde criança tu já tinha que ser colocado dentro de uma caixinha, né? Sim. Ou menino ou menina. Então, principalmente para quem vai transitar nesse gênero fluido, que quem não se encaixa, eu acho que talvez é mais complicado. Talvez o meu olhar, talvez preconceituoso, né, de não se encaixar, né, porque eu tenho muito bem claro a minha questão de orientação sexual como minha questão de identidade. E para quem transita por eles, né, só sentindo na pele. Por isso que eu acho a importância desse diálogo, de tu sentar com uma pessoa e de tu tentar entender. Eu acho que isso é empatia. Sim, com certeza. Sim. E com os teus pais, como é que é a relação com eles? Como é que foi? É aberta, não é aberta? Foi caótico no começo, né? Os meus pais já têm 53 anos e no começo, assim, foi um pouco difícil. O meu pai, foi muito engraçado uma situação, isso eu tinha em torno de 16, 17, eu nem tinha me descoberto não binário ainda, e ele praticamente me expulsou do armário. Eu tava explicando pra ele sobre a minha bissexualidade, e os meus pais, é muito complicado pra eles diferenciar gênero de sexualidade, de sexualidade. Eles acham que é a mesma coisa. Boa parte da população. Sim. Aí eu falei pro meu pai, eu sou bissexual, e ele entendeu que eu era bigênero. E daí ele assim, não, eu percebi que tu não era totalmente menina pelas roupas que tu usa, pelo teu jeito. E eu fiquei, oi? E daí eu, não, é isso que eu tô tentando te dizer. E aí um tempo depois explicar isso pra ele de novo. Foi até um pouco mais fácil. Mas ainda assim, muitas vezes eles acabam caindo nos estereótipos, sabe? Por mais que eles tentem ser abertos, por mais que eles me respeitem, às vezes ainda tem, acho que principalmente a minha mãe, muito por aquele medo, sabe? De, mas como as pessoas vão reagir, mas tu sabe que tu vai ter que explicar isso, tu sabe que eles vão te estranhar, tu sabe que um homem usando saia não é comum, e esse tipo de coisa. Ela me vê, às vezes, muito mais como um homem trans do que como não binário ou gênero. Às vezes, pra ela ainda é um pouco difícil entender essas coisas. Porque eu também já trouxe pais aqui, porque querendo ou não, quando, vamos supor, a transexualidade, né, tem essa transição, né, vamos supor, o homem que nasceu biologicamente homem e ele se reconhece, a tua identidade é feminina. E ele se transforma, então, numa mulher. E ele é uma mulher. Só que daí, para os pais, tem essa questão que muitos já relataram que é uma questão de luto, né? Porque daí morre o menino e eles ganham uma filha. E daí, nesse caso não binário, eles têm uma pessoa que não se encaixa, vamos supor, né? Então, de certa forma, para eles pode ser confuso, porque é uma questão cultural de uma outra época, né? Mas com certeza eles têm um entendimento muito maior do que com outra pessoa, né? E o convívio, eu acho, quando tu convive com uma pessoa, independente da sua orientação sexual, da sua identidade, tu vê que os rótulos que tu tem, que o preconceito que tu tem, é inerente à pessoa, né? Tu vê que não tem nada de errado, né? É só simplesmente aceitar outro. Sim. Eu acho interessante essa coisa do... mas tu nasceu menina. Na verdade, tem uma frase da... Se eu não me engano, é da Angela Davis essa frase. Que não se nasce mulher,
torna-se mulher. E eu acho que é a mesma coisa, assim, eu não nasci menina nem menino, eu nasci uma criança que tinha um útero. A sociedade me designou uma menina e eu poderia muito bem ter me transformado em uma mulher, mas eu me transformei numa pessoa não binário a gênero. Então, eu acho que toda pessoa passa por uma transformação, sendo transexual ou não. Sim, com certeza. Só que daí o que eles chamam de... não é o que a sociedade estava acostumado antes, né? A Sim. isso, né? Então, hoje em dia tem mais informações. A gente enxerga às vezes que tem mulheres que se sentiam travestis e que eram transexuais, né? Que se identificavam desde o início, né? A Roberta Close é um exemplo, não sei, não é da tua época, né? Tu tem 19 anos, eu já tenho meus 40 anos. Mas eu tenho noção de quem é. Sim, e como ela era vista, e depois com o avanço da ciência, dos estudos, se comprovou que ela não era apenas uma travesti, que não foi feita só uma troca de sexo, porque eu acho que foi uma das pioneiras, talvez, no mundo, no Brasil, eu acredito que sim, de que as pessoas, não, ela é mulher, né? E ela, por ser mulher, tem pessoas trans hoje em dia que não precisam fazer a sua transição do órgão biológico, digamos, um homem que nasceu homem, mas que ele se sente mulher. Ele não precisa fazer a transição, a resignação sexual para hoje em dia ter a sua identidade, né? A sua identidade que eu falo é o seu nome Sim, ser trocado. Eu acho que isso já é alguns avanços que a gente tem, né? sim. E para ti, como é que tu leva hoje a questão, tu sofre preconceito na rua ou não? Eu já passei por algumas coisas, assim, até não só pela não binaridade, mas pela bissexualidade também, na adolescência, algumas coisas assim. Mas eu acho que, em geral, não tanto porque as pessoas não percebem, sabe? Eu acho que talvez o preconceito, pra mim, ele venha mais na invisibilidade, sabe? Na invalidação, do que no julgamento de tipo, mas tu não é homem o suficiente ou mulher o suficiente. Eu acho que não é tanto isso, eu acho que é mais na questão das pessoas não notarem a minha existência, sabe? Tipo, a maioria não sabe o que é não binário, nunca ouviu falar de uma pessoa gênero, então, tipo, não causa nada porque as pessoas não sabem o que é. É como se eu fosse, sei lá, alguma interpretação delas, tipo, é uma pessoa queer, sabe? Acho que por eu não expressar nada tão evidente, não chega a ter o questionamento, muitas vezes. Sim, as pessoas, de certa forma, por desconhecimento e por preconceito também, né? Do jeito de... Sim, eu acho que muitas vezes é mais fácil só ignorar o que eu tô ali ou o que eu posso ser, do que chegar a qualquer conclusão e chegar a me falar alguma coisa, sabe? Então, deixa eu ver se eu entendi. Tu enxerga uma coisa como se se tornasse meio que invisível. Sim. Sim. Que eu acho que é muito próximo de que, às vezes, não querendo generalizar, mas eu já vi pessoas dizendo, que nem um gari ou uma pessoa que está com um uniforme, as pessoas passam como se não existissem. Sim. Talvez, não sei se é um elo bacana de se fazer, mas é do jeito de como as pessoas às vezes tratam, que na verdade né? De tu pré-julgar a pessoa pela sua aparência, né? Sim. E já dão juízo de valor, já dão... Com certeza. A gente vive num sistema capitalista onde, querendo ou não, o valor ele tá em tudo. Né? Até na aparência das pessoas, o quanto a gente vale de acordo com o que a gente aparenta ser. Sim. E o não binário, ele muitas vezes não vale nada, porque as pessoas nem sabem o que é, né? Mal não tem direito não sabe direito como julgar, porque não tem qualquer conhecimento, sabe? É muito interessante que eu tava pensando comigo mesmo esses dias, que eu fui numa loja, aí eu perguntei se tinha camiseta, aí a moça perguntou, tu quer masculino ou feminino? Aí eu falei,
tanto faz, eu quero camiseta. E ela me levou pra sessão masculina. E eu comecei a perceber que as mulheres, eu não sei se talvez por ter uma sensibilidade maior, eu digo de observação mesmo, sabe? Não de acolhimento, mas de observação. Muitas vezes não me enxergam como mulher. Eu já vi mais mulheres perceberem que eu não sou mulher do que homens perceberem que eu não sou mulher, sabe? As mulheres não me veem como mulher, mas os homens não me veem como homens. Ou como um ser masculino, sabe? Porque eu nunca quero ser igual a eles. Eu não quero buscar um exemplo cisgênero. Eu não quero ter esse espelho pra mim. Não é necessário. Mas não tem aquele acolhimento de tipo... Ah, vem cá, senta aqui com a gente, sabe? Tipo, tu é do grupo. Muito difícil. Sim. E na escola, tu sentia isso? Porque na escola tu acabou se descobrindo agora, né? Depois da infância, né? Mas na infância provavelmente tu já sabia, né? Com quantos anos tu sabia que tu era bissexual? Porque daí a gente tá falando aqui de orientação sexual. Porque nos bastidores eu tava comentando com o Henry que eu tenho alunos, eu também sou professor, que alunos de 10, 9 anos, no máximo 11 anos, já chegaram pra mim e disseram, eu sou bissexual, eu sou pansexual. Deu, opa, pansexual, já sai do, né? Sim. Que me explica, né? Como assim? Daí ele já vem com todas as informações. E às vezes o professor não pode trazer esses dados. Não pode trazer muito porque são crianças. E principalmente, dependendo, tem todo um fator, às vezes, de religiosidade, de quem são os pais dessas crianças. E os relatos são monstruosos do sofrimento delas. Eu acho muito engraçado que, desde criança, eu sempre soube o que era homossexual. Ninguém me explicou. Talvez por conviver desde cedo, mas eu sempre soube. Eu lembro que os meus questionamentos com 5, 6 anos era se tinha gay o suficiente pra todo mundo ter namorado. Eu pensava assim, mas será que tem todo mundo pra ser par, assim, pra ser casal? Eu ficava me perguntando essas coisas. E aí, quando eu tinha 11, 12, uma amiga muito próxima se assumiu lésbica. E era tipo um segredo, assim, só quem era muito amigo dela sabia. E eu fiquei tipo, tá, tudo bem. Tipo, por que tu tá me falando isso como se tu precisasse da minha aprovação, sabe? Tipo, beleza, não muda absolutamente nada. E eu, com 13, eu me apaixonei por uma menina. E aí eu simplesmente, eu percebi que eu tava apaixonado por ela e eu, tá, então eu sou bi. Porque tu sentia atração por meninos, isso? Sim. E daí tu acabou tendo afetividade, né? Que é algo também diferente, né? E foi assim, tipo, tá, beleza. Mas eu acho que em questão da não binariedade foi mais delicado, assim, foi mais complexo, porque sempre me incomodou muito aquela coisa de, fila de menino, fila de menina, sabe? Na escola. E as meninas vêm pra esse lado, os meninos pro outro. Era muito desconfortável pra mim estar no lugar da menina, sabe? Mas até... E era mais confortável pra ti estar no lugar do menino? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Mas eu acho que não pela questão de ser o menino, mas porque os meninos tinham mais liberdade de ser o que eles queriam, sabe? Estar no lugar da menina era ter que sentar que nem moça, era ter que falar baixinho, era ter que ser comportada, era ouvir desde cedo. Porque quando tu casar e tiver filho, tu vai entender o que eu tô falando, entendeu? Era uma pressão muito grande para uma criança. E na adolescência ainda eu achava que a minha inquietude quanto ser menina era por causa desses estereótipos que a sociedade machista me colocava. E aí depois me descobri como não binário, foi tipo, tá, mas eu quero ter a liberdade de expressão que os meninos desde criança já tinham, mas eu não quero ser exatamente que nem eles. Eu quero ser eu. Sim. Que bacana. E que bom, né? Escutar uma pessoa, digamos, no lugar de fala do Henry, né? Henry, esse programa, ele é curtinho. Já estamos indo pro finalmente. Eu tinha muito mais questões para estar te perguntando, te questionando. É que eu sou tagarela também. Eu queria, então, a gente tem mais 2 minutinhos finais aí, se tu quiser deixar um recado
para as pessoas que estão nos assistindo. Se quiser deixar o teu Instagram, deixar para as pessoas te procurarem e um recado aí, fique à vontade. O meu Instagram é @escrevo.livros_, que é onde eu falo mais sobre o processo de escrita. Eu também falo um pouco sobre ser não binário. E é onde tem o link para o meu livro, Se Eu Matasse Hitler, que inclusive tem um protagonista não binário. Que legal. Então, era isso? Então, pessoal, esse então foi um programa, mais um programa Diversidade Sem Tabu, que a gente trouxe para entender um pouco mais a questão do gênero, identidade de gênero, que as pessoas que transitam pelo gênero fluido ou não a gênero não binário, também, né, conhecido como não binário. Henry, muito obrigado pela tua fala, pela tua conversa franca que tu teve conosco hoje. Eu aprendi muito contigo e só te agradecer pela tua coragem de estar aqui, porque às vezes a gente sofre críticas, né, por ser quem a gente é, e dizer que foi uma grata surpresa te conhecer e seguimos aí na luta contra o preconceito. E quando... Pode falar. Não, é isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi minha primeira entrevista e eu estou muito feliz. Estou muito feliz de realmente poder falar sobre isso e eu espero que a informação chegue cada vez mais às pessoas. Ai, que bom. O meu receio maior era de não ser... fazer perguntas que, de certa forma, pudesse te constranger e principalmente te colocar numa saia justa. Isso não foi em nenhum momento o propósito disso. E que bom que a gente teve esse diálogo franco e bem aberto e que eu tenho certeza que quem nos assistiu aí aprendeu muito contigo hoje, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Então, esse foi um programa Diversidade Sem Tabu. Nos encontramos até o próximo episódio. Tchau!